Sejam bem-vindos à videoaula do IFB. O assunto dessa videoaula é ética e autorregulação. Eu sou o professor Henrique Costa e vamos estar comentando um pouco desse assunto que é comum às provas de CPA 10, CPA 20 e CEA. Na prova do CEA, esse aqui é um assunto curto, com poucas questões, vocês vão encontrar 2, 3 questões apenas disso aqui. Na prova do CPA 10 e 20, aí já é mais relevante. No CPA 20 são umas 6 questões, no CPA 10 você pode encontrar de 8 a 10 questões. E é importante aproveitar esse capítulo. Por quê? Porque é um capítulo fácil. Se é um capítulo fácil e com muitas questões, é um capítulo que a gente tem que buscar o melhor aproveitamento possível. Por que é um capítulo fácil? Porque é uma coisa que está no dia a dia dos bancários. Você, no banco, sabe tudo sobre isso aqui. Só o que a gente vai colocar aqui é apenas o embasamento teórico, porque essas coisas aqui você faz no dia a dia, boa parte dessas coisas você faz no dia a dia, algumas delas nem sabe muito bem por que faz e vai passar a saber a partir de agora. Então, só começando a falar sobre esse capítulo, é um capítulo todo baseado nos conceitos mais importantes da Anbima. Proteger o cliente, garantir qualidade, prever tudo que pode dar errado e fazer a análise do perfil do investidor, a análise do cliente. A Anbima instituiu 5 códigos de autorregulação. Você precisa saber todos? Não. Você precisa saber este primeiro aqui, o Código de Autorregulação de Fundos de Investimento. Nós vamos tratar ele bastante aqui nesse capítulo. Esse Código de Autorregulação tem como objetivo garantir qualidade e quantidade de informação necessária ao investidor, ou seja, dar transparência. Sempre que você vir questões com transparência, qualidade de informação e disponibilidade em quantidade de informações, está ligado com o Código de Autorregulação de Fundo de Investimento. Esse outro é do Private Bank, pode ser pedido, mas raramente é, para ser franco, eu nunca falei. Oferta pública de distribuição de ações, o pessoal do CPA 20 vai ver lá no Compliance como é que funciona isso, é também um assunto muito superficialmente, no CPA 10 dificilmente será cobrado. O programa de certificação continuado, esse sim, é cobrado e quase sempre aparece uma questão na prova sobre a autorregulação de certificação continuada. O que esse código de autorregulação obriga? Obriga aos profissionais que comercializam produtos de investimento a terem certificações adequadas e, à medida que forem evoluindo na carreira, irem também evoluindo nas certificações. Ele garante que os profissionais tenham a qualificação técnica e ética na comercialização de investimentos. Então, este é o conceito básico. Não adianta você tentar decorar as 15 páginas desse código de autorregulação. O que você precisa saber é o conceito central. É um programa que garante que os profissionais têm qualificação técnica e ética para conduzir a venda de produtos de investimentos. E os serviços qualificados ao mercado de capitais, também pode cair alguma pergunta, particularmente eu nunca vi, dificilmente vai cair. Sempre lembrando que um código de autorregulação é um código opcional, ninguém é obrigado a seguir uma autorregulação. Agora, se uma entidade aderir à Anbima, aí sim ela será obrigada a fazer autorregulação. A autorregulação jamais substitui leis. A autorregulação ela complementa a legislação. Então a CVM vai lá e cria uma determinada legislação, a Anbima vai lá e autorregula, ou seja, melhora, aumenta ainda mais as exigências que a lei propõe. Ninguém é obrigado a ser filiado na Anbima, mas se quiser ser filiado, tem que seguir os 5 códigos de autorregulação da instituição. Vamos agora começar a falar da análise do perfil do investidor. A análise é muito simples, são 4 variáveis. Primeiro, idade. Quanto mais tempo a pessoa tem para investir, mais risco ela pode correr. Então, quanto mais novo ele é, mais risco ele pode correr. Da mesma forma, não adianta nada ele ser novo se ele não tem idade, se o horizonte de investimento dele é muito curto. Aí também ele não tem tempo para aplicar. Então, você tem que analisar a idade e o horizonte de investimento. Quanto maior, mais risco a pessoa pode correr.
Idade, então, é uma das variáveis. Mais novo, mais risco. É sempre mais, viu, pessoal? Não tem que ter dúvida. Quanto mais novo, quanto maior o horizonte, mais risco a pessoa pode correr. Se o horizonte de investimento é longo, também pode correr mais risco. Se tem mais conhecimento, pode correr mais risco. E se tem mais tolerância ao risco, também pode correr mais risco. São essas 4 variáveis que são utilizadas para analisar o perfil do investidor. Ah, mas só essas 4? Só essas 4. Ah, mas o que o cliente vai fazer com o dinheiro? Não importa. São essas 4 variáveis, apenas elas, que vão determinar se o investidor é conservador, moderado ou agressivo. Isso é feito através de um questionário, chamado de questionário de suitability, ou análise do perfil do investidor, os tais formulários de API. O cliente que quiser fazer uma aplicação qualquer no mercado vai ter que responder um questionário, e esse questionário vai dizer se ele é agressivo, moderado ou conservador. Se o perfil dele for conservador, ele não poderá fazer aplicações arrojadas ou moderadas. Se deu que ele é moderado, ele pode fazer aplicações moderadas, mas não vai poder fazer aplicações agressivas. Só um investidor agressivo pode fazer aplicações agressivas. Esse perfil vale por 1 ano, 360 dias, depois tem que ser refeito. Todas as aplicações no banco têm que fazer o API. Só existem 2 exceções: poupança e o chamado fundo de renda fixa simples. O princípio ético é outra questão que sempre aparece. São questões que às vezes complicam. Por quê? Porque se eu falar integridade, cada um tem uma interpretação. Não importa. O que importa é a interpretação da Anbima. E para a Anbima é importante você conhecer cada um dos princípios éticos. O princípio ético da integridade está relacionado com a questão de confiança, ou seja, se quebrou a confiança do cliente, feriu o princípio da integridade. Está ligado, então, com confiança, honestidade. Não adianta ler as 5 páginas que descrevem o princípio da integridade. Tem que entender o conceito. Está relacionado com confiança, com honestidade. A integridade e a objetividade às vezes se confundem. Normalmente, quando se fere um, se fere o outro. Então, tem que ter bastante atenção quando na questão aparecerem esses dois princípios entre as alternativas. Integridade e objetividade é onde você pode ter maior dificuldade. Os outros são tranquilos. Objetividade está ligado com a questão de você ser imparcial, de vender o que é bom para o cliente. Então, integridade está ligado com honestidade e confiança. Objetividade está ligado com imparcialidade, com vender o que é bom para o cliente. Os outros princípios, como eu falei, são mais simples. O princípio da competência admite que o gerente sabe, o profissional bancário sabe o que está vendendo. Confidencialidade tem a ver com sigilo bancário. As informações do cliente são confidenciais. Sempre que se passa a informação de um cliente para um terceiro, se feriu o princípio da confidencialidade, mesmo que não tenha sido intencional. Profissionalismo não chega a confundir, mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado a entender. Profissionalismo simplesmente fala em ajudar os outros em trabalhar o melhor possível. Ou seja, não pode falar mal de ninguém, nem de colegas, nem de outros bancos. E tem que atender todos os clientes como se fossem seus. O princípio da probidade é questão do conflito de interesse, ou seja, quando existe um conflito de interesse e o gerente, o profissional, toma um partido, feriu o princípio da probidade. Neste princípio da probidade está a questão da venda casada. A venda casada fere o princípio da probidade, é um conflito de interesse. O gerente tem um interesse, que é o interesse do banco, e ele acaba fazendo uma venda casada para um cliente. O princípio da diligência é cumprir prazos razoáveis. A Anbima não diz propriamente o que é um prazo razoável, mas é um prazo razoável. Não pode dar um prazo muito longo para dar uma resposta ao cliente. E, finalmente, o princípio do Know Your Customer, em inglês, conhecer o cliente. O gerente tem que saber todas as informações do cliente, tem que saber a renda, de onde trabalha, onde mora, como vive, com quem vive.
tudo. O gerente tem que saber tudo. E se for cliente pessoa jurídica, a visita é obrigatória, assim como para cliente de alta renda. Passamos dos princípios éticos, vamos falar um pouco da autorregulação de fundos de investimento. Então, o que essa autorregulação de fundos de investimento prevê? Primeiro, tem que ter um termo de adesão. Esse termo de adesão é onde o cliente vai assinar que ele está de acordo com o regulamento do fundo e ele concorda com as aplicações, sabe dos riscos, que rentabilidade passada não é rentabilidade futura, que o fundo não conta com garantia do fundo garantidor de crédito. Todos esses avisos têm que estar lá no termo de adesão. Existe também o regulamento. O regulamento vai descrever tudo que o fundo pode fazer, só que ele está em juridiquês, em linguagem jurídica, ninguém entende nada. Daí, a Anbima lançou a lâmina. A lâmina é uma página com as informações mais importantes que o fundo tem. Uma folha A4, onde o fundo vai ter que descrever a carteira, o objetivo, o gestor, o histórico de rentabilidade e os riscos. São as informações mais importantes. Tudo que é muito importante para o investidor tem que estar contido na lâmina. Não precisa decorar tudo que tem que ter na lâmina. É muito importante, tem que estar na lâmina. Tanto o regulamento quanto a lâmina obrigatoriamente tem que ser entregues ao cliente. Pode ser até por meio eletrônico, mas tem que ser entregues ao cliente. Além disso, quando os fundos têm um risco mais elevado, o cliente vai ter que assinar a ciência do risco, ou seja, saber que ele vai dizer que ele sabe que está correndo risco. Só um detalhe, para divulgar a rentabilidade de fundo de investimento, tem que ter no mínimo 12 meses, ou seja, tem que ser demonstrado no ano e no período de 12 meses. Um fundo com menos de 12 meses não pode divulgar rentabilidade. Quando o fundo obedece todas as normas de autorregulação da indústria de fundos de investimento da Anbima, ele vai poder colocar o selo Anbima na capa. Isso garante que o fundo trabalhou de acordo com as normas, ou seja, deu toda a transparência, toda a qualidade, toda a disponibilidade de informações que o investidor precisa. Outra questão da autorregulação de fundos é a marcação a mercado. Todo fundo tem que fazer o que a gente chama de marcação a mercado. Como é que funciona isso? O fundo vai pegar todos os títulos que ele tem, o valor de mercado de todos os títulos que ele aplicou, vai somar e vai chegar no patrimônio líquido do fundo. Aí ele vai dividir pelo número de cotas, vai chegar no valor da cota. Aí, se eu tenho uma cota, eu tenho aqui nesse exemplo R$16. Se eu tenho duas cotas, eu tenho 32 e assim por diante. Se os títulos valorizaram no dia seguinte, o valor da cota sobe, porque o patrimônio do fundo sobe, já que a soma dos títulos sobe. Quando o valor de mercado dos títulos cai, o patrimônio do fundo cai, o valor da cota também vai acabar caindo. Todo dia tem que ser divulgado o valor da cota. É fundamental fazer isso. E o valor da cota é calculado somando todos os títulos que o fundo tem aplicado, dividindo pelo valor de mercado, dividindo pelo número de cotas. Com isso, você vai chegar no valor da cota. E aí será possível informar ao investidor todo dia quanto que ele tem em dinheiro, ou seja, se ele sacar naquele dia, quanto que ele resgata. Poxa, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio. Antigamente não era assim. Antes da marcação a mercado, ninguém sabia quanto tinha aplicado no fundo. O cliente descobria na hora do saque. Agora não. Todo dia o cliente sabe quanto que ele tem em dinheiro lá. Além de evitar a surpresa de resgatar e de repente ter um valor menor do que o esperado, a marcação a mercado impede o que a gente chama de transferência de riqueza entre cotistas. Ou seja, vamos supor que por algum motivo, que pode ser por má fé ou até sem querer, um investidor saca mais do que deveria. Quem vai acabar sendo prejudicado é quem vem depois. Isso é o que a gente chama de transferência de riqueza. A marcação de mercado impede que haja transferência de riqueza entre os cotistas. Quando um perde, todos perdem. Quando um ganha, todos ganham.
E aí a última parte desse capítulo, que são as questões de lavagem de dinheiro. Para prevenir a lavagem de dinheiro, foi criado o COAF, um órgão ligado ao Ministério da Fazenda, que controla toda a atividade de lavagem de dinheiro em todos os setores da economia. Não nos interessa como é que se faz isso lá no setor de veículos. O que nos interessa é como se faz isso no setor bancário. E aí isso é feito através do Banco Central, num sistema chamado SIS-Bacen ou SIS-COAF. É o sistema em que os bancos transmitem informações sobre suspeitas de lavagem de dinheiro ao COAF. Como é que ela funciona? Até qualquer transação até R$ 10.000, se for suspeita, tem que informar ao COAF. Ah, mas eu lá no meu caixa, eu deposito sempre, quando é mais de R$ 10.000, eu sempre tenho que identificar. Porque o compliance do seu banco é que vai avaliar se vai mandar para o COAF ou não. Por via das dúvidas, ele pede para você identificar todas. E aí ele depois lá julga. Mas acima de 10 mil é só suspeita. Obrigação é acima de 100 mil. Qualquer transação eletrônica em espécie acima de R$ 100.000 sempre tem que ser comunicada ao COAF. E todas as transações do cliente vão ter que ser arquivadas por 5 anos, transações e cadastros. É muito importante você saber o que é o controle de lavagem de dinheiro para orientar direito o cliente. Muitos clientes cometem crimes de lavagem de dinheiro por desconhecimento do que é o crime de lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro é uma pessoa que ganha um dinheiro de forma ilegal, fazendo uma atividade ilícita, por exemplo, contrabando, corrupção, tráfico de armas, e finge, por meio de alguns recursos, que ganhou esse dinheiro de forma legal, com uma empresa legal, lícita. Paga os impostos e fica com o lucro. Mas por que o camarada faz isso? Para que ele vai querer pagar um imposto? Porque é muito complicado para uma pessoa muito rica viver sem conta em banco. Você não compra um apartamento de R$ 2 milhões em dinheiro. Isso é feito sempre com transferências bancárias. Então o dinheiro tem que entrar na economia, ele tem que entrar no sistema financeiro. Daí o controle em cima do sistema financeiro. Basicamente isso. Veja que é o crime oposto à sonegação. Lavagem de dinheiro é um dinheiro ganho ilegalmente, que paga imposto. O que é o crime de sonegação? Que nem é um crime, é uma infração. É uma coisa exatamente ao contrário. É um dinheiro ganho de forma legal que não paga imposto. Veja que os crimes são exatamente o oposto. Esses controles não são para controlar sonegação fiscal, são para controlar lavagem de dinheiro. São duas coisas diferentes. Muita atenção, principalmente na hora de orientar o cliente. A lavagem de dinheiro, por curiosidade, tem esse nome graças ao senhor Al Capone. Al Capone fazia tráfico de bebidas, de uísque lá nos Estados Unidos, na época que isso era proibido. E ele dizia que ele ganhava aquele dinheiro com uma rede de lavanderias de roupa. Por isso o crime chama-se lavagem de dinheiro. Além dos controles, o gerente de conta tem que estar atento a indícios de lavagem de dinheiro e, se houver algum desses indícios, ele deve comunicar ao compliance do seu banco que vai encaminhar o caso pelo SIS-Bacen lá para o COAF. Que indícios são esses? Pessoas que ficam fazendo pagamento de contas em dinheiro em espécie. Por que a pessoa não deposita o dinheiro e paga pela internet? Por que ela faz na boca do caixa? Provavelmente porque não pode aparecer com dinheiro. Pessoas que ficam trocando dinheiro de alto valor por dinheiro de baixo valor por dinheiro de alto valor. Então a pessoa chega lá e troca um monte de nota de 10 por notas de 100. Por quê? Porque é muito mais fácil guardar 1 milhão em notas de 100 do que 1 milhão em notas de 10, de 5, de 2. Pessoas que ficam fazendo troca muito de real por dólar. Por quê? Porque se você quiser comprar uma arma na Colômbia, isso vai ser pago em dólar. Não adianta tentar pagar em real que ninguém vai aceitar. Então, pessoas que ficam trocando muito de moeda também são suspeitas. Não quer dizer que eles estão lavando dinheiro, apenas é a suspeita. Se houver uma explicação, está tudo certo. A questão de máquina de cartão, transações de valores muito altos na máquina de cartão, transações de 10, 15, 20, 30 mil reais. Por quê? Porque é uma forma de burlar o controle do caixa. Pode ser que
a própria pessoa que está, a própria pessoa está passando o seu próprio cartão na sua própria máquina. Ele depositou dinheiro na conta sem o caixa ver. A utilização de muito cheque administrativo ou os chamados cheques de viagem também é uma atitude suspeita. Por que a pessoa está fazendo isso? Para guardar dinheiro. Essa pessoa nunca usa o cheque administrativo efetivamente para comprar ou pagar alguma coisa. Ela vai lá e depois, quando ela precisa do dinheiro, desconta no banco. O cheque administrativo ou os cartões de viagem têm poder de serem uma nota, entre aspas, uma nota de dinheiro de 10 mil, 50 mil, 1 milhão. Pessoas que têm contas próximas à fronteira, suspeito por que uma pessoa tem uma conta lá em Foz do Iguaçu, sem que tenha nenhum negócio lá, porque o dinheiro já está lá perto, só para isso que tem uma coisa. E aí ele atravessa a fronteira e lá do outro lado da fronteira tem um cassino. Toda a fronteira do Brasil é cercada por cassinos. No cassino é um excelente local para lavar dinheiro. Por isso que muita gente tem conta em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma das 10 cidades que mais contas correntes tem no Brasil, para se verificar o tamanho da indústria de lavagem de dinheiro que existe. Patrimônio incompatível, então a pessoa tem um patrimônio muito diferente da renda que ela declara, ou do local, ou tem um carro muito melhor e uma casa muito ruim. Essas coisas são indícios de lavagem de dinheiro. Quando o COAF recebe uma denúncia, o que ele faz? O COAF não é polícia, é muito importante saber isso. Ele não tem poder de polícia. Ele vai simplesmente pegar aquela suspeita e fazer uma investigação. Se houver indícios de lavagem de dinheiro, ele vai dar penas administrativas. O que é uma pena administrativa? É igual à imagem aí, é um cartão vermelho. Vai mandar fechar a conta do cliente, vai negativar ele no sistema financeiro, vai fazer esse tipo de coisa. Não vai prender, não vai fazer nada. O que ele vai fazer é dedar para a polícia, dedar para o Ministério Público. Normalmente, os casos de corrupção eles acabam tendo origem em investigações que o COAF faz de lavagem de dinheiro. Os 3 crimes de lavagem de dinheiro é o chamado COIN, colocação, ocultação e integração. COIN, moeda em inglês. Colocação, ocultação e integração. Vamos ver o que cada um faz. Colocação. O que é o crime de colocação? O crime de colocação é burlar os sistemas, quando o cliente burla os sistemas de controle do banco. Por exemplo, aqueles depósitos de 9.990 que o cliente faz todo dia na boca do caixa. O que ele está fazendo? Ele está dividindo o depósito para não depositar 10 mil, porque o banco controla. Ou aquele camarada que ao invés de fazer um depósito de 12 mil, ele faz 2 de 6. Isso é crime. Só fazer isso já é crime, crime de lavagem de dinheiro. Ele vai depositando de pouquinho em pouquinho, no final ele tem um monte de dinheiro. O segundo crime é o crime de ocultação. É quando o dinheiro começa a circular em um monte de conta por um monte de operações diferentes, de forma a dificultar a rastreabilidade do dinheiro. Aí aparece o dinheiro lá na conta do mendigo da esquina, aparece lá 100 mil reais. E aí ninguém é dono daquele dinheiro, o dinheiro está oculto, ou seja, o verdadeiro dono ninguém sabe quem é. Por quê? Porque o dinheiro ficou circulando tanto nas contas que ninguém sabe de quem é o dinheiro, de quem é o patrimônio. E aí, por fim, o crime de integração. O crime de integração é quando efetivamente se lava o dinheiro. Até aqui, o crime de colocação é para fazer o dinheiro entrar no sistema, de ocultação é para esconder o dinheiro. A lavagem propriamente dita acontece na integração. O crime de integração é quando se simula a existência de um negócio real, só que esse negócio não é real, esse negócio é apenas fachada. O exemplo que está aqui, ó, o restaurante emite nota paga o distribuidor de alimentos, o distribuidor manda nota para o restaurante, o distribuidor compra serviço da transportadora, a transportadora manda nota, a transportadora compra gasolina do posto, o posto manda nota. Tudo isso aconteceu. O dinheiro circulou, as notas fiscais foram emitidas, a única coisa que não se andou nesse fluxo aqui é a mercadoria propriamente dita. Isso é crime de integração. É quando se simula a existência de um negócio real, só que, na verdade, não existe o trânsito de mercadorias.
Essas empresas todas declaram lucro, estão todas em nome de laranja, e acabam beneficiando sempre a mesma pessoa, o real dono dessa empresa, que lava o dinheiro e agora ele tem um monte de dinheiro legalmente. Nota que no crime de lavagem de dinheiro, nada disso é possível ser feito sem que o dinheiro entre no sistema. Então a etapa mais importante é a colocação. Se conseguir bloquear a colocação do sistema no mercado financeiro, não dá para fazer ocultação e nem integração do dinheiro.